Bom dia, então, meus irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos por mais um dia, Senhor, por podermos estar aqui, te cultuando, te adorando, Senhor, estudando a tua palavra, conhecendo mais de ti, Senhor. Nos ajude a conhecer sobre quem tu és, Senhor, sobre a tua igreja, a forma, Senhor, que devemos adorar, nos reunir, Senhor, e conhecer, sermos partes do teu corpo, Senhor. E te oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então a gente está estudando sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja. O que é a igreja, qual que é o papel da igreja, qual que é o poder que ela tem, qual que é a natureza, quem pode ser membro, de onde ela veio, né? Porque tudo isso a gente está estudando nessa EBD, nessa parte sobre eclesiologia. E o que a gente viu na aula passada mesmo? Quem é que estava aqui na aula passada mesmo? Muito bem, então a gente começou, foi a primeira aula, o domingo passado, sobre eclesiologia. A gente viu sobre a ideia da palavra, né, que significa a reunião, a assembleia, onde nós estamos juntos para um propósito, para um fim, que é, obviamente, comunhão dos santos, né, termos comunhão entre nós, porque somos agora parte de um corpo. A gente viu um pouco a igreja na história, né, sobre como foi desenvolvida a ideia do papado, onde a igreja como reino de Deus e todos os governos políticos também como reinos humanos, a gente surgiu a ideia do rei no Estado e o rei sobre a igreja, que seria o Papa. Então, que tinha poder até acima dos reinados da terra, porque tratava de bens espirituais eternos, enquanto a terra tratava do bem-estar temporal. E com isso foi surgindo a ideia do papado e a gente viu esse desenvolver na história. E a gente viu também um pouco sobre o que é a tradição, né, que nós temos uma tradição cristã, que não é a tradição católica apostólica romana, embora parte do que eles afirmam, nós afirmamos também. Falamos sobre o credo apostólico, né, como nós temos um só credo, desde a igreja católica a praticamente qualquer denominação, nós subscrevemos a um mesmo credo, que é o credo apostólico, né, chamado credo apostólico, que foi desenvolvido bem no início ali, no segundo século, se não me engano, já foi estabelecido esse credo. E todos nós afirmamos isso. Nós afirmamos a Trindade, nós afirmamos várias doutrinas, são as mesmas, mesmo em denominações ou seitas, como a gente fala, seitas que não são de fato irmãos, afirmam a mesma coisa. Então tem uma tradição, que é uma escola de interpretação da Bíblia, que nós louvamos a Deus por isso, que muitas pessoas estudaram com afinco a palavra de Deus, para estabelecer essas doutrinas, e isso facilitou muito a nossa vida e facilita, especialmente nos dias de hoje, onde é tão fácil achar material e pessoas que escreveram sobre as doutrinas da igreja, sobre como nós devemos viver piedosamente e sobre como interpretar grande parte das escrituras, as partes mais difíceis. Nós temos muitas pessoas boas que, pelo Espírito Santo de Deus, interpretou as escrituras e nos ensinaram. Certo? Então tem toda essa história da tradição. A gente viu também a mancha negra na história, a gente viu um pouquinho sobre a ideia das cruzadas, sobre o que desenvolveu isso, aquele fim apocalíptico que eles tinham em mente, como eles foram a Jerusalém, fizeram uma matança e teve um ponto negro na história da igreja também. Então a igreja tem seus problemas para lidar como toda instituição. A gente viu que basicamente o homem realmente, como o Murilo falou em antropologia, é tetrafado radicalmente. Tem essa corrupção radical, não importa qual a filosofia que um grupo de pessoas estão seguindo, eles são corruptos e farão maldades. Certo? Então, somente pela santificação de Deus, pelo Espírito Santo em nossas vidas, nós realmente podemos abandonar o pecado e toda a maldade. E acho que paramos por aí. Então, o que a gente vai ver hoje é algumas características, começar a ver algumas características da igreja e alguns pontos que são interessantes antes da gente entrar de fato em qual que é o poder da igreja, quais são as marcas da igreja, quem pode ser membro, quem pode ser chamado de igreja, essas coisas a gente vai ver talvez só no próximo domingo. Então, o primeiro ponto é que a igreja ela não é uma instituição humana, como, por exemplo, governos civis, como, por exemplo, organizações não governamentais, instituições sociais, de ajudar as pessoas e tudo mais. Isso são instituições humanas. A igreja, ela não foi instituída por homens. Não foi estabelecida por homens, mas por Deus. Então ela é divina
E ela também não é simplesmente uma localização, um prédio, um CNPJ, ela é espiritual. Ela abrange muito mais do que meramente uma localidade, uma denominação. Então, é uma instituição estabelecida por Deus e ela é espiritual, super abrangente. Então, a igreja ela deve a sua origem a Cristo, certo? A Jesus Cristo, Ele que fundamentou ela, ele que é a pedra angular. Então, ele é um ajuntamento determinado por Ele próprio, não por pessoas. Certo? Então, igrejas não são pessoas que decidiram, nós precisamos reunir, e agora nós vamos reunir, e quem não reunir está errado. Não foram pessoas que falaram isso. Literalmente, tudo isso que eu falei é verdade, no sentido de precisamos reunir, se não reunimos estamos errados, porque foi Jesus Cristo que falou. Certo? Então, a igreja é uma instituição que Deus fez, Deus criou, estabeleceu para que nós possamos congregar juntos. E nós devemos congregar juntos, que é algo que vamos ver hoje também. Então, todos se unem a Cristo. Certo? A gente tem aquela ideia bem particular do Novo Testamento, que a igreja ela é comparada a um corpo, a um organismo vivo, a Jesus Cristo, o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Então, todos nós, como igreja, nos unimos a Cristo em um só corpo, estamos em um só corpo. A fé que nos tornou um com Cristo também nos liga com todos nós. Da mesma forma que estamos ligados com Cristo, nós estamos ligados uns aos outros, como um só corpo. Todos que estão em Cristo. Não existe religião, que é um ponto muito importante, solitária. Não existe religião de um homem só, ou um homem e Cristo, um homem e Deus. Ela tem que ser, em um certo aspecto, social, certo? Familiar. Não existe religião oculta. Aquela pessoa que está na sua casa, eu tenho minha religião e ninguém interfere. Isso não existe. Deus deixou isso bem claro porque Ele fundou a igreja para estarmos em sociedade, em agrupamento, ajuntamento. Então não existe religião em sua casa, sozinho, certo? Precisamos nos congregar. Um ponto então é que a obra da graça na vida de uma pessoa, ela quebra a barreira de separação entre nós e Cristo, certo? Quebrou esse muro que nos dividia, o véu foi rasgado, nós estamos agora unidos a Cristo, nós temos acesso a Deus, nosso Pai. A separação que nós tínhamos entre nós e Deus, entre nós e nosso Salvador, foi quebrada, certo? Foi destruída. Então, da mesma maneira, remove obstáculos que atrapalham a nossa união com as outras pessoas. Qual motivo eu tenho para não estar junto com alguém aqui na igreja? Porque a pessoa é assim, assada, porque ela falou isso, falou aquilo, porque ela fez aquilo na vida, ela era isso ou alguma coisa? Existe algum motivo para não estarmos juntos? Porque eu sou gentil, aquela pessoa é judia, nós não podemos estar juntos debaixo do mesmo teto, professando a mesma fé e adorando ao mesmo Deus em comunhão? Então, um ponto é que a mesma barreira que foi quebrada quando a gente foi unido a Cristo, também foi quebrada com os nossos pares, com os nossos irmãos. Nós estamos juntos e precisamos estar juntos, porque nós estamos unidos. Que é o que fala lá em Efésios. Vamos abrir lá Efésios capítulo 2. Texto bem conhecido também. Efésios 2, 13 ao 22. Então, carta aos Efésios. Começa ali no 11, na verdade. Efésios 2, eu vou ler todo o texto. Do 11 ao 22, ela fala assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Então o que está falando aqui? Os que estavam perto, os judeus que tinham as ordenanças, as leis, os mandamentos, o relacionamento com Deus, e os que estavam longe, os gentios que não faziam parte, estavam sem Deus no mundo. Cristo, pela sua cruz, reconciliou ambos com Deus. E agora fazemos parte de um só corpo. Então não deve existir inimizade entre os irmãos. Não deve existir aquele sentimento de separação. Não importa quem é, não importa a classe social, o status, qualquer coisa que seja que possa dividir as pessoas, nossos tempos, raça, qualquer coisa não é desculpa, porque Deus, Jesus Cristo, por meio da cruz, reconciliou todos os seus em um só corpo. Certo? Então, uma religião, acima de tudo, social e sem separação entre os irmãos. Então, essa ligação espiritual nos aproxima de forma mais forte e sagrada do que uma ligação de sangue ou raça. Porque agora nós somos unidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E agora nós fazemos parte de uma família superior a essa da carne da qual nascemos. Uma família que foi designada antes da fundação do mundo por Jesus Cristo, que veio e teve que morrer para que essa família tivesse, então, acesso ao Pai, recebesse o nome de Cristo. Certo? O nome da família. Então, não há separação entre nós. De forma alguma, não deve haver. Se estamos unidos a Cristo, estamos unidos também a todos os demais por quem Cristo morreu. Essa associação, então, ela não é uma mera associação porque nós professamos uma mesma fé, mas porque Cristo manda. É uma indicação divina. É uma ordem, um mandamento de Deus. Nós estamos agora em uma só família e nos associamos porque Deus assim o ordena. As Escrituras, elas nos obrigam a unirmos, por exemplo, a uma pública profissão de fé. Reparem nisso, a nossa profissão de fé ela não deve ser privada, não deve ser oculta, particular ou um grupo bem específico, mas ela é pública, certo? Nós publicamos a fé que nós temos em todo o mundo. É claro que existem casos especiais de perseguição e tudo mais, onde as pessoas não saem por aí falando eu sou cristão para não morrerem, mas mesmo assim, quando elas são pegas, elas mantêm a sua profissão publicamente e morrem por isso, certo? Então, nós professamos publicamente a fé em Cristo diante do mundo. Nós não temos a liberdade de ocultar a nossa fé, especialmente em tempos de paz. Nós não temos aquela ideia que falava na minha juventude de agente secreto, né? Nós não somos isso. Nós somos todos publicamente membros do corpo de Cristo e nós professamos isso em alto som diante do mundo. Certo? De forma contrária, nós estamos nos envergonhando de Cristo. Nós sabemos muito bem o fim daqueles que se envergonham de Cristo. Acho que a gente vai ler agora um texto sobre isso, né? Então, uma função dessa associação dos crentes é testemunhar. Como é que nós testemunhamos em oculto? Não tem como. Nós precisamos professar publicamente a fé para sermos testemunhas. Esse é o mandamento de Deus, para irmos por todo mundo fazer o quê? Ficar escondido? De forma nenhuma, mas testemunhar, evangelizar, proclamar o evangelho da salvação e batizar todos aqueles que crerem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós recebemos esse mandamento de confessar. Abram lá em Mateus 10, 32. Lucas não precisa abrir, que é basicamente o mesmo texto, né, no sinótico. Abram também João 12, 42 e Romanos 10, 9. Então Mateus 10, 32... João 12, 42 e Romanos 10, 9. Romanos talvez todo mundo saiba de cor, né? Então, quem achou Mateus 10, 32, pode ler, por favor. Acho que o próximo fala aquele que não confessar, não é? Lê esse também, por favor. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então, o que Cristo fala aqui? Nós precisamos confessar Ele aqui diante da terra, das pessoas. E o que o Cristo vai fazer por nós?
Não diante das pessoas, mas diante do Pai, diante de Deus, no tribunal que realmente importa, vai confessar o nosso nome também. Mas se nós negarmos a Cristo, se nós não confessarmos a Cristo, Ele também nos negará. E essa negação vai ser um impacto eterno. Vamos estar perdidos por toda a eternidade, sofrendo a justa punição. João também 12:42, quem achou pode ler, por favor? Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. O 43 também, por favor. Isso eu ia sugerir para vocês, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, aqui estava falando, Jesus falando sobre Isaías, né, sobre como ia fechar os olhos e tudo, e como alguns creram mais, porque amaram mais a glória dos homens, por vergonha, por não serem expulsos, por não sofrerem a perseguição, por professarem o nome, eles decidiram não confessar, porque eles amavam mais a glória dos homens. Eles pesaram na balança a eternidade, a glória diante de Deus e a dos homens, e resolveram ficar com a dos homens. E sofrerão a consequência por isso. Não confessaram a Jesus Cristo e por isso receberão a punição eterna. Deus, Jesus Cristo, como a gente leu antes em Mateus, não os confessará. Certo? Então nós somos chamados a confessar publicamente, porque se não fazemos isso, estamos sendo como essas pessoas aqui, amando mais a glória dos homens, o conforto dessa vida, do que a Jesus Cristo. E quem não ama a Cristo, quem não honra a Cristo, não honra o Pai, não tem Deus. Não existe religião na sua casa, em oculto. Deve ser professado. Caso contrário, você não é de Cristo. Não em última análise, né? Obviamente a gente tem tribulações e nossa fé pode vaguear por aí, mas em última análise sempre nós professaremos a Cristo. Pode ter momentos difíceis da nossa vida, mas aqueles que receberam o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, receberão a força necessária para confessá-lo diante dos homens. Certo? E nosso último texto, Romanos 10:9, também um texto bem conhecido. Quem achou pode ler, por favor? Que com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração crê que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. E mais para frente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos essa ligação entre professar. Nós precisamos dos dois, crer no nosso coração e professar a Cristo. Reconhecê-lo, não nos envergonharmos, mas reconhecer que Cristo é nosso Senhor. Nós professamos isso, Ele é nosso Rei, mesmo que César nos mate. Quando nos forçarem, César é Senhor, nós falamos não, Jesus é Senhor. E isso, com todas as suas consequências, sofreremos a morte temporária, sofrimento, talvez até tortura, mas eterno peso de glória diante de Deus na eternidade. Certo? Então somos chamados a essa pública profissão. Certo? Até aí tudo bem? Bem claro esse ponto? Não existe agente secreto. Essa associação contra os crentes, então, para testemunho, inclui a necessidade de participar, não de forma opcional, mas a necessidade de participar das ordenanças cristãs. O nosso ritual de admissão é qual? O batismo. O batismo é feito como? Escondido? Numa salinha no canto? Ou ele é feito com várias testemunhas? De forma pública. Nós também fazemos um ponto alto, né, ainda em sacramentos, a ceia do Senhor. Lembrando em memória dele o que ele fez por nós, e fazemos isso publicamente. Os sacramentos, as ordenanças, o que nós fazemos é público. Nós também temos uma reunião estabelecida de forma semanal, onde nós precisamos publicamente sair dos nossos lares e nos congregarmos em um só lugar para adorar a Deus, de forma que todos veem isso. Nós saímos da nossa casa com as nossas Bíblias na mão, ou com o celular na mão, né, trazendo a Bíblia no celular, mas saindo para a igreja. Isso é importante, nós devemos fazer isso para que todo mundo veja que nós estamos, primeiro, obedecendo a Deus, que nos mandou fazer isso,
e eles saibam que nós somos cristãos. Isso é o mandamento de Deus, a reunião é o mandamento de Deus. Abram lá em Hebreus 10, 25. Talvez todos saibam de cor também, mas alguém leia, por favor, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes, passamos a demonstrações, tanto mais quando vemos que o dia se aproxima. Então, se alguém deixa de vir à igreja, nosso dever é admoestar. Porque Cristo nos mandou não deixar de congregar, como é costume de muitos nos nossos tempos e naqueles tempos também. Sempre haverá aqueles que não querem se congregar. Nós devemos admoestá-los, porque nós fazemos parte de uma família. Nós não devemos deixar de congregar, não devemos deixar de estar com a nossa família, de adorar, e tudo isso publicamente, para que todo mundo saiba e veja também que nós somos de Cristo. Lembrando também um pouco coisa, eu falei sobre a ideia de igreja, né, da palavra igreja. A nossa igreja vem lá do eclesia. Alguns outros idiomas, a palavra igreja é diferente, é church, né, ou kirk, em sei lá onde, ou alemão, não lembro o nome, que não vem da palavra eclesia, mas vem da palavra kurios, que é senhor, onde igreja em alguns idiomas é literalmente aqueles que são do Senhor. Então, ou é aquela congregação, assembleia, ou a palavra é literalmente aqueles que são do Senhor. Então, nós congregamos publicamente para que saibam que nós somos do Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, observem bastante isso. Não é opcional que nós sejamos membros de igreja. Nós devemos nos tornar membros de uma igreja. Nós não podemos ficar desigrejados, sem a membresia. Nós precisamos estar debaixo desse cuidado espiritual que Deus proveu para aqueles que foram chamados. A igreja não é simplesmente para um fim social, mas para cuidar das almas das pessoas, para edificação dos santos. A igreja tem um propósito para benefício daqueles que foram salvos. Não se tornar membro de igreja é errado, profundamente errado. Em vista de tudo que a gente viu aqui, especialmente sobre a publicidade que tem que ser feita e tudo mais, nós precisamos nos tornar membros de igreja. Nunca ficarmos desigrejados, certo? Não deixar de congregar e não deixar de se tornar membro. Para que a igreja possa, então a gente vai ver mais para frente a questão dos benefícios, quem pode se tornar membro, dos deveres, do que a igreja faz, do poder sobre os membros e tudo mais, e como isso é importante para cada um. Certo? Isso não é um sacrifício para a pessoa, algo demais demandado dela, mas algo para o bem dela, para o benefício dela. Certo? Até aí, tudo bem? Todo mundo aqui acha que é membro, né? Ou está se tornando membro, não tem muito problema nisso, né? Muito bem. Então, passando para outra parte, até aí, alguma questão sobre o que foi? Divino Espiritual, né? Uma instituição que transcende os desígnios humanos. Outro ponto, algo que a gente já veio falando um pouco, é a questão da igreja ser visível e invisível. Certo? Onde a gente fala de uma igreja invisível e de uma igreja visível, né? Então, o que é isso? O primeiro ponto é que a gente não fala de duas igrejas separadas, mas uma só igreja de Cristo sob esses dois aspectos, essas duas características diferentes. Certo? Algumas afirmações que nós falamos sobre a igreja visível, por exemplo, a gente não aplica ela à igreja invisível, ou especialmente o contrário. Algumas coisas que nós falamos da igreja invisível não vale para a igreja visível. Certo? Então, essa distinção é importante a gente sempre ter em mente. Especialmente quando a Bíblia fala alguma coisa sobre igreja, a gente tem que saber que igreja a gente está falando. Alguma coisa institucional ou a igreja invisível de Deus? Aquela igreja triunfante que vai estar para todo sempre até que Cristo volte. Muito bem, então, quem que é quem, primeiramente, né? A igreja invisível ela é formada por todos os eleitos, que estão unidos a Cristo, o cabeça, e ninguém além dos eleitos, certo? A nossa confissão fala das duas, eu podia ter trago exatamente como ela coloca, mas ela fala das duas bem, quase nesses termos também, né? E a igreja visível ela é formada por todos os que publicamente professam a sua fé, juntamente com seus filhos. Certo? Então, a igreja visível é formada para aqueles que falam ser da igreja, professam publicamente a verdadeira fé. A igreja invisível ela é formada por aqueles que foram
Eleitos, aqueles que foram de fato salvos por Deus, de todos os tempos, reunidos a Cristo, de forma salvífica, certo? Então, quando a gente fala invisível, todos os eleitos. Visível, aqueles que falam, aqueles que nós podemos de fato ver. A igreja invisível, então, em relação aos seus membros, ela se encontra num relacionamento interior espiritual com Cristo, onde a gente pode falar que é invisível, só Deus o vê. A igreja visível agora está em um mero relacionamento exterior com Cristo. Embora a gente fale mero, não é pouca coisa, mas ela está em um relacionamento exterior com Cristo, visível. A igreja invisível está no relacionamento interior espiritual. Então, quando a gente fala, por exemplo, foi pela igreja que Cristo morreu, qual igreja que Cristo morreu? Pela invisível. Porque Cristo não morreu porque não será salvo. Nós já discutimos bastante isso. Então, quando a gente fala que Cristo morreu pela igreja invisível. Aquela que é formada pelos eleitos e ninguém além dos eleitos. Cristo morreu por essa igreja. Ele está desposado apenas com essa igreja e unido de forma salvífica apenas com essa igreja. Tudo bem? Então é importante sempre ter em mente essas duas características para a gente não confundir essas afirmações e cair em heresia, o que aconteceu frequentemente ao longo da história. A igreja visível, então, ela não está no relacionamento interior, mas seu relacionamento exterior implica em várias promessas e o gozo dos privilégios exteriores. Por exemplo, um governo que foi estabelecido para ordem e regulamentação. Isso é um privilégio. Isso não é, como anarquistas falam, um peso, é um privilégio. Ordenanças externas para o desenvolvimento de cada membro. Como a gente falou, a igreja é para o benefício, para a edificação, para o desenvolvimento de cada membro. Isso é um privilégio. Um privilégio. Disciplina exterior para purificação e proteção. Outro privilégio polêmico, né? Mas é um privilégio. Onde nós podemos aqui estar sendo disciplinados para não desviar da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, esse relacionamento exterior nos traz muitos benefícios e privilégios. Então, é uma comunidade visível e exterior que envolve e abrange a comunidade invisível espiritual. De certa maneira, a gente pode falar que ela é maior, porque ela abrange tanto a igreja invisível, mas ela também tem também outros, né, que acho que a gente fala agorinha. Então, a igreja invisível só pode ser percebida por Deus, não por olhos humanos, porque o chamado é um chamado interior, do Espírito Santo. Não é simplesmente o chamado exterior, mas é um chamado interior e ela só pode ser percebida, vista por Deus. Certo? A igreja visível se percebe, ela é definida pelo seu governo, ordenanças e organização. No caso, no Brasil, nós temos inclusive CNPJ. Somos uma instituição com personalidade jurídica. Certo? Então, esse relacionamento com Cristo, ele é chamado de pacto exterior, ou relacionamento federal, onde Cristo é o cabeça, o representante. Ele é o nosso líder. Da mesma forma que a gente fala em casamento, marido federal, a gente estudou esse livro há alguns anos, a gente tem esse relacionamento federal, onde Cristo é o nosso cabeça. É um relacionamento verdadeiro e importante, diferente do que o mundo fora da igreja tem. Então, é um relacionamento importante, certo? Com muitos benefícios e privilégios para quem está no nosso meio, no meio da igreja. Os membros, então, da igreja exterior gozam de certos privilégios por terem obedecido ao chamado exterior da palavra. E um texto que também é polêmico, mas é importante a gente ler, está em Hebreus 6. Vamos abrir lá. Eu vou ler do versículo 4 em diante. Lá está escrito assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. O que esse texto está falando? Quem são essas pessoas? São pessoas que não foram salvas, que abandonaram a fé, apostataram, mas o que elas fizeram? Elas provaram o quê?
A boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, provaram o dom celestial. São benefícios e privilégios extremos. Por isso que o autor fala aqui, Deus fala que para eles é impossível arrependimento. Provaram esses privilégios, gozaram desses privilégios incríveis e apostataram. Então as pessoas que estão aqui, mesmo que elas não sejam crentes verdadeiras, sejam hipócritas, elas gozam de privilégios por estarem no nosso meio e ter obedecido externamente, não internamente, mas externamente, o chamado da igreja. Certo? Então há muitos benefícios, é um relacionamento de fato verdadeiro e importante, mesmo que a pessoa não tenha sido salva. Certo? Então a igreja é um bom lugar, não importa quem, mas especialmente para os seus eleitos, que são realmente edificados e santificados e serão glorificados, ou já são glorificados em Cristo Jesus. Então, podem não possuir os privilégios espirituais e a graça interior da união vital com Cristo, né, o que a igreja invisível tem, mas tem um relacionamento exterior que traz benefícios, privilégios para aqueles. Tudo bem? Então, a igreja é visível. Portanto, as bênçãos exteriores são asseguradas aos que professam publicamente a fé em Cristo, mesmo que não seja uma fé sincera. Certo? Bênçãos verdadeiras importantes, mas não de forma nenhuma do tipo salvífica. Certo? Essa bênção salvífica somente a igreja invisível tem. Essa promessa da salvação é somente para a igreja invisível, aquela que realmente recebeu o Espírito Santo de Deus, se converteu, creu em Cristo Jesus e professou isso. Aqueles que, não somente externamente, mas internamente, obedeceram o chamado interior do Espírito Santo. Então, um relacionamento diferente do relacionamento interior e salvífico, essa igreja tem, esse relacionamento exterior. Tudo bem? Então é meio, talvez, teórico, mas depois a gente vai encaixando isso em outras verdades, e é importante ter isso em mente. A igreja invisível, então, ela é formada pelos crentes verdadeiros. E por ninguém mais. A igreja visível pelos crentes verdadeiros e também os hipócritas. E tudo isso a gente sabe muito bem. A gente ouviu sobre isso também muitas vezes. Então, a igreja visível, ela é governada por quem? De forma visível, externamente. Por homens. Né? Por mais que Deus, Jesus, é o cabeça, é o Cristo, nós obedecemos a Ele, a igreja visível, em termos talvez mais práticos, ela é comandada pelos seus ministros, que foram chamados por Ele também. E esses ministros, instrumentos humanos, eles são perfeitos ou imperfeitos? Eles têm a visão de Deus ou eles são limitados? Então essas pessoas que são os ministros, instrumentos humanos e falíveis, eles são incapazes de distinguir entre uma profissão verdadeira e uma falsa. Portanto, como é que a gente vai, sabendo desta falha, dessa impossibilidade, julgar as pessoas quando elas professam publicamente e falar, você não pode ser membro, você pode ser, a sua profissão é verdadeira, a sua não é. Então, obviamente, a gente precisa admitir tanto aqueles que professam verdadeiramente, como aqueles que professam de forma hipócrita. Certo? Para não correr o risco de arrancar o que junto? O trigo junto com o joio. Certo? Então, nós não podemos fazer essa separação aqui, porque nós, como governo da igreja, estamos limitados pela nossa incapacidade. Obviamente, se Jesus Cristo estivesse aqui, ele poderia falar, você fora, você dentro, porque ele vê o coração, nós não. Certo? Então, no nosso meio, tem crentes hipócritas. Certo? De forma geral, não que nessa igreja tenha, talvez tenha, nós não podemos dizer, mas de forma geral, tem hipócritas no meio dos crentes verdadeiros. E na nossa igreja pode ter muitos crentes hipócritas e nós não sabemos. Certo? Só o tempo dirá. Mesmo talvez ainda na terra, mas com certeza quando Cristo vier e separar para a direita e para a esquerda aqueles que são seus e aqueles que não são. Muito bem, então a igreja visível ela foi estabelecida em primeira instância, sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento do crente verdadeiro. Certo? Mas lado a lado vai surgir aqueles que foram plantados pelo inimigo. Vamos ler esse texto que todo mundo já deve ter pensado sobre ele, é Mateus 13, 24 ao 30. Então, Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 30, quem achar pode ler, por favor.
deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, tirei os ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em peixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então, a igreja foi feita para os crentes verdadeiros. Infelizmente, infelizmente assim, né? Pela providência de Deus, Ele determinou que vai crescer tanto o crente verdadeiro como o falso vão estar juntos no meio, mas no final serão separados, certo? Então, por mais que tenham crentes hipócritas, gozando dos privilégios aqui exteriores desse relacionamento com Cristo, não gozarão dos privilégios eternos do relacionamento verdadeiro com Cristo, certo? Serão separados e lançados ao fogo. E foi assim desde o começo, não só na igreja neotestamentária, mas também desde a economia anterior de Israel. Haviam os crentes ou os israelitas segundo a carne, como os israelitas verdadeiros. Não só porque você tinha o sangue de Abraão, você era de fato povo de Deus, com relacionamento salvífico. Que Cristo falou várias vezes. Eu quero ler, na verdade, o que Paulo fala, Romanos 9. Abram lá em Romanos 9, por favor. Onde eu vou ler? Ela está escrito assim. Romanos 9, 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Versículo 6 ainda, na verdade, não pensemos que a palavra de Deus acha falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então, de novo, desde daquela época até hoje, nem todos que estão no nosso meio são de fato crentes. Nem todos que são filhos de crentes, que a gente ouve também, pelo menos eu ouvia quando crescia, né? Não é filho de crente, crente é. Naquela ideia de filhinho de peixe, peixe é. Nem todo que está na igreja, de fato, é crente verdadeiro. Desde a economia anterior, desde Israel. E também tem a questão dos benefícios. Mesmo que eles não sejam de fato israelitas, eles gozavam de benefícios incríveis, que é o que fala aqui. Pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, culto, as promessas. Romanos 3, na verdade, fala bem claro isso, onde Paulo traz a pergunta e responde. Fala, Romanos 3:1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ou qual o benefício de estar aqui na igreja? Ele fala muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, qual que é o maior benefício de estar na igreja? Ouvir o quê? A palavra. Por isso que é muito importante, a gente vai discutir isso mais quando a gente fala sobre as marcas de uma verdadeira igreja, a pregação fiel da palavra de Deus. Não há benefício maior do que ouvir a palavra exposta e ensinada. Não há, certo? Por isso nós nos reunimos, porque nós precisamos disso. Nós precisamos de juntos ouvir a palavra, aprendê-la juntos, estarmos também em aulas, discutir e chegarmos à correta interpretação das Escrituras. Certo? Tudo bem até aí? Muito bem, os que negam essa distinção entre igreja visível e invisível exigem muitas vezes evidências da graça e regeneração daqueles que querem se tornar membros. Uma vez que apenas crentes verdadeiros podem fazer parte da igreja, tanto exteriormente como interiormente, não existiria essa distinção, eles precisam ver alguma prova de que a pessoa realmente tem a graça interior. E daí a gente entra em várias situações complicadas. Como que alguém prova que é realmente salvo, eleito e recebeu a graça de Deus? Falando em línguas, fazendo milagres, a gente vai exigir coisas que Deus não exige.
Então a gente vai fazer coisas e expulsar pessoas que são crentes, verdadeiras. Nós não permitiremos a entrada delas. Então é muito difícil, quando a gente nega essa distinção, a gente acaba em problemas muito sérios para a vida da igreja, para a vida prática da igreja. Como a gente leu anterior na parábola lá do joio e do trigo. Como é que a gente faz? A gente vai arrancar muito trigo. Então a gente precisa ter essa distinção em mente, para a vida prática da igreja também. Nós não negamos a entrada daqueles que professam a Cristo, professam a fé verdadeira, mesmo que não tenham a fé verdadeira. Também se torna impossível, por exemplo, afirmar a legitimidade do batismo infantil. Afinal, por que a gente batiza nossas crianças? Nós já discutimos bastante isso, né? Mas um ponto também é que as crianças fazem parte ou não da igreja. Eles têm um relacionamento exterior com Cristo ou não, por serem filhos de crentes. Se a gente nega essa ideia da igreja visível e invisível, a gente também acaba minando a legitimidade do batismo das nossas crianças. Mas, afinal, elas têm um relacionamento exterior, por isso são batizadas e tem esse ritual público, onde elas agora fazem parte dessa igreja. Elas participam dos benefícios, elas estão nesse relacionamento exterior. Elas frequentam, elas ouvem a palavra de Deus. Elas participam dos privilégios. Elas fazem parte desse relacionamento exterior. Mesmo que elas não tenham professado ainda, ou mesmo que elas venham a se desviar depois, elas estão em um relacionamento exterior com Cristo e por isso são batizadas. Se a gente nega essa separação, visível e invisível, negamos o batismo também aos nossos filhos. Certo? Não que aqueles que não batizam crianças neguem também esses dois aspectos da igreja. A gente tem muitos crentes que negam o batismo infantil, mas por outros motivos. Muito bem. Os princípios também da igreja invisível e visível também influencia e diferencia o sistema eclesiástico dos romanistas, né, da Igreja Católica Apostólica Romana e dos protestantes. Os papistas, né, eles normalmente, ou pelo menos antigamente, eles tendem a negar a igreja invisível ou priorizar a igreja visível. Atualmente, eles não negam mais essa questão da igreja invisível. Os teólogos atuais, eles não negam mais. No início, especialmente no início da Reforma, eles, de forma combativa, eles negaram bastante isso. E esse Bossuet, ele afirma que a igreja invisível foi inventada pelos protestantes para responder à pergunta: onde estava a sua igreja antes de Lutero? De forma bem sarcástica mesmo. Isso acontece bastante. Eu lembro que eu estava evangelizando com o pastor do meu lado, a gente foi numa senhorinha lá e ele estava falando: a igreja, ela é centenária, não sei o que lá, não sei o que lá, mas minha igreja tem 2000 anos. E acabou sendo o argumento da senhorinha lá que a igreja católica é verdadeira porque ela é antiga. Certo? E eles, de forma sarcástica, falavam isso. Onde estava? Inventaram essa ideia de igreja invisível para que possa haver uma resposta a essa pergunta que deveria ser a destruição dos protestantes. Né? Onde estava a sua igreja antes que Lutero pregasse lá as suas teses? Certo? E hoje em dia eles mantêm agora a igreja invisível, né? Mas foi bastante usado pelos romanistas, né? A doutrina da igreja de Roma, então, como a gente já falou um pouco na aula passada, subordina a igreja invisível, a communio sanctorum, né, a comunhão dos santos, à igreja visível, à instituição, a exterior, aos sacramentos e tudo mais. Então, a característica espiritual do evangelho se perde e ela é substituída pelos relacionamentos exteriores com a igreja, pela via sacramental. A salvação agora não é individual, pessoal, pela aplicação da obra do Espírito Santo, por crer e professar, mas por se subordinar à igreja e fazer todos os sacramentos. Certo? Isso era o grande mal da igreja católica. Na verdade, na época da reforma e tudo mais, eles falavam que a igreja não erra. Certo? A igreja é a única fonte verdadeira, fiel, e a única forma de salvação das pessoas. E mesmo se a igreja errasse, o crente não ia ser imputado nem nada errado a ele, porque a ele foi mandado obedecer à igreja. Então, para o crente não havia escolha. A única forma segura de se relacionar com Deus era por meio da igreja, mesmo que ela errasse. Então, isso não é o que nós cremos. Nós sabemos que igrejas erram, como a nossa confissão fala, não sei se eu coloco ali mais para frente, eu acho que eu coloco. Igrejas erram, se desviam. A igreja
Visível não necessariamente vai ser uma placa, uma denominação. Igrejas podem se degenerar, mas outras igrejas estarão, sem dúvida nenhuma, fiéis a Deus, testemunhando a verdade. Tudo bem? Então, por fim, diferenciar declarações das Escrituras sobre um dos aspectos da igreja, visível e invisível, é necessário para ter uma correta interpretação da Escritura. Cristo morreu pela igreja? Por todos que estão aqui? Ou somente para a igreja invisível de fato, para aqueles que foram eleitos e escolhidos antes da fundação do mundo? Também outras afirmações, por exemplo, quando a Escritura fala da unidade do corpo de Cristo, de uma só fé, eles devem ser aplicados somente à igreja invisível. A gente vai ver essa questão do que é a unidade, o que é a catolicidade na igreja visível, mas quando a gente fala de uma unidade superior, isso é aplicado, sem dúvida nenhuma, à igreja invisível. Tudo bem? Que a gente não vai entrar agora, porque acho que não está tempo, mas domingo que vem a gente continua. Vai ser igreja católica, né, no sentido universal, né, o significado da palavra, não católica, apostólica romana, mas a igreja, sob essa característica católica, ela sendo universal, mas também uma igreja local, que se reúne localmente, tem essa separação também de línguas e tudo mais. A nossa igreja, de certa forma, está separada de outras, porque ela é local, mas ela também é católica. No sentido, ela faz parte de uma só igreja. Certo? Tudo bem? Então eu vou parar aí, porque não vai dar tempo de começar, e se vocês quiserem falar alguma coisa, questionar ou acrescentar o que a gente já falou hoje, fiquem à vontade. Nada havendo mais a tratar, né? Encerra-se a Escola Bíblica Dominical de hoje. Pastor, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?